Você já parou para se perguntar para onde foi, onde está o tesouro que foi entregue na sua mão no dia em que você confessou a Jesus como Senhor e Salvador? Não é muito fácil pensar nisso com sinceridade. Eu quero ler um texto, eu gostaria que os irmãos abrissem comigo, Mateus 6, de 19 a 34. Esse texto ele é um recorte, a partir desse versículo 19, do grande sermão da montanha, do maravilhoso sermão da montanha. Um texto muito conhecido, um texto que se explica por si só, mas um texto que merece a todo instante uma pura, genuína reflexão da gente. Mateus 6, a partir do verso 19, diz o seguinte: Não junteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem destrói, e onde os ladrões não arrombam nem roubam, pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A lâmpada do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que em ti há são trevas, quão grandes são essas trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, ou há de odiar a um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Não andeis ansiosos, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, e contudo vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá, com as suas preocupações, acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? Quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Observai como crescem os lírios no campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Portanto, não andeis ansiosos, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Pois os gentios procuram todas essas coisas. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas elas. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Irmãos, esse texto, como eu falei, ele é um texto muito direto. Na verdade, não há muito o que comentar. Nós vamos aqui meditar sobre ele, mas é uma tentativa de tentar explorar dentro de nós algumas reflexões que o Senhor foi me dando, mas uma tentativa de nós pensarmos se de fato tudo isso é verdadeiro, se nós de fato acreditamos nisso que nós acabamos de ler aqui. A grande questão é essa. Nós estamos vivendo um tempo que nós não basta somente a gente ler, achar bonito, nós temos que ler, crer e de fato pedir ao Senhor misericórdia para colocar essas coisas em práticas. Nós estamos sendo levados a um tempo que essas coisas são necessárias. Nós temos que ver o reino de Deus como algo real nas nossas vidas, possível de fato. Essa é a grande questão.
O tesouro, de fato, é algo que normalmente tem muito valor, é algo que nós queremos muito, é algo que nós desejamos, é algo que na sua vida você olha e você fala: eu quero, eu almejo, eu busco e eu vou conseguir. O tesouro é mais ou menos, tem mais ou menos esse perfil. Mas note que em tempos agitados, tempos corridos como hoje, nós somos muitas vezes levados a buscar coisas que nós nem chegamos a escolher. Nós muitas vezes somos levados a viver situações que nós não escolhemos viver. E na maioria das vezes nós dedicamos tanto tempo a essas coisas, uma busca incessante, e essa coisa se torna um tesouro muito precioso na nossa vida. A ideia é que parece que nós somos levados como o vento. O vento bate, nós vamos para lá, o vento bate, a gente vem para cá. E a gente continua buscando. E eu gostaria de dizer uma coisa para você, não se assuste que eu vou dizer não, é você e eu, nós podemos estar sendo roubados. Sabia disso? Nós podemos estar sendo roubados, nós podemos estar sofrendo uma tentativa de roubo, ou melhor dizendo, uma tentativa de roubo. E a tentativa se passa no momento em que de nós está sendo tentado tirar itens que são importantes para manter esse tesouro vivo dentro do nosso coração. E é disso que nós queremos falar. Alguém aqui já foi vítima de roubo? Acredito que sim, infelizmente. A sensação é muito ruim. É horrível. Você ser tirado de você algo que te pertence, que você trabalhou, que você ralou para conseguir, que você buscou com todas as suas forças, de repente é retirado de você por alguém, impetuosamente, em questão de segundos. Mas normalmente, em relação ao roubo, a gente toma alguma atitude. Depois que nós somos roubados, que é retirado alguma coisa de nós, a gente toma uma atitude. A gente deixa de ir a determinados lugares. A gente passa a não ficar no ponto de ônibus até determinada hora. Não é verdade? A gente passa a ir acompanhado. No estacionamento a gente começa a olhar para os lados para ver se vê alguém suspeito. A gente toma alguma atitude mediante algo que é tirado de nós. Esse tempo que eu estou falando, alguns estudiosos chamam de tempo midiático, um tempo que as coisas acontecem em grande escala. Impetuosamente nós somos bombardeados de muitas informações a todo tempo, a todo instante. E essas informações por si só, elas começam a formar modelos na nossa mente, de valores que muitas vezes nós nem pensávamos. Nós começamos a desejar no nosso coração coisas que até então nós não desejávamos, a ter coisas que a gente não desejava anteriormente. A gente até deseja ir em lugares que a gente nem conhecia, mas a televisão, a mídia leva dentro das nossas lares coisas assim que você fala: poxa, eu quero ir lá, eu quero ter isso, eu quero fazer aquilo. Esse é um bombardeio sorrateiro que vai acontecendo a todo instante. E você e eu vamos criando tesouros na nossa mente que vão nos sufocando e retirando daquele lugar primordial aqueles tesouros que no início da sua vida cristã eles já existiam. Isso é muito sério. Você poderia me perguntar assim: Vitor, mas então que tesouro é esse que a Bíblia fala? Que maravilhoso tesouro é esse? É pedra preciosa? É diamante? É ouro? Sai da terra aqui de vez em quando algum carregamento do céu para ver se eu vejo como é que é, A gente leva algum desses itens, esse tesouro para o céu na hora que a gente se converte. Como é que é esse tesouro? A Bíblia fala, irmãos, que esse tesouro é chamado de galardão. A Bíblia chama esse maravilhoso tesouro de galardão. Se você não sabia, você fica sabendo agora. É galardão. É uma recompensa por aquilo que você foi e fez em prol do nome do Senhor.
Olha só que interessante, é uma recompensa por aquilo que você foi e você fez em prol do Senhor. Isso é galardão, e isso é bíblico. A palavra de Deus, nós vamos ler daqui a pouco, você vai ver que Jesus, ele é o tempo todo, ele nos estimula a buscar essas coisas. Você e eu, nós somos estimulados pela palavra para buscar galardão, para buscar esses tesouros. A forma que você vive, a forma que nós vivemos, engrandece a Deus. Há galardão nisso. Uma realização sua engrandeceu a Deus, há galardão nisso. Sabia? A Bíblia fala que esse é o princípio da semeadura, né? A todo instante acontecendo. Eu faço as coisas para o Senhor e as coisas vão acontecendo. Irmãos, não dá para pensar que eu me converti e ao me converter eu tenho que literalmente ficar sentado esperando as coisas acontecerem. Não dá para imaginar que isso é suficiente para viver cristão. Você e eu, nós temos que sair dessa posição. Olha, é hoje, é agora. Não dá para pensar um evangelho de sentado, irmão. Se você e eu estamos pensando, você imagina o evangelho dessa forma, eu quero te dizer agora que você está errado. Quando nós vemos o evangelho levado por Paulo, nas cartas de Paulo, ele tomou para ele a responsabilidade de levar a palavra a tantos e tantos lugares, né? E ele, do mesmo ímpeto que ele tinha para entrar nas casas e assolar os cristãos daquela época, ele tinha um ímpeto maior para levar o evangelho de salvação. Eu quero dizer para você que aquele ímpeto que você tinha antes de se converter, de aceitar Jesus, ele pode ser muito bem usado agora. E por que não? A Bíblia ela é muito justa e o galardão passa por isso. Alguém pode me dizer bem assim, mas Vitor, olha, o negócio é o seguinte, para mim basta um barraquinho no céu e para mim está tudo suficiente, eu estou indo para o céu. Olha aqui para mim, eu quero dizer que você está errado, tá? Eu quero dizer que a Bíblia fala que o amor pelas almas perdidas passa por uma verdadeira conversão. E ter um barraquinho no céu não é suficiente não, meu irmão. Você tem que ser ganancioso com as coisas do Senhor. Você tem que desejar ardentemente, assim como eu tenho que desejar, muito mais as coisas de Deus. Não basta um barraquinho no céu, não. Barraquinho no céu e ter a garantia de que o meu lugarzinho no reino de Deus está garantido é pouco ainda. Nós somos chamados para mais. E eu falo isso porque no versículo 20, Jesus ele nos estimula a buscar muito mais do reino de Deus, o tesouro, fazendo desse um motivo de galardão. No versículo 20 ele diz o seguinte: mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem destrói, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Irmão, eu não estou dizendo a você que você não pode querer ter um apartamento, não pode querer ter uma casa, não pode querer viajar para o mundo todo. Não é isso que nós estamos tratando aqui. Eu espero que você esteja entendendo essas coisas. Ao mesmo tempo que nós não fazemos uma pregação em prol da teoria da prosperidade, nós também não queremos dizer que você nem eu nós não sejamos prósperos, muito pelo contrário. A igreja se alegra com a sua prosperidade, a igreja curte saber que você está crescendo. Glória a Deus pela vida da Débora, glória a Deus pela vida dos irmãos que se formaram este ano, dos que vão se formar, daqueles que estão se casando, daqueles que estão construindo. Mas eu estou falando de algo muito mais profundo que isso. Eu estou falando para você ver essas coisas como instrumentos para você buscar o reino de Deus.
Jesus quem está nos estimulando a desejar as coisas do céu, fazendo dos instrumentos da terra instrumentos para trabalhar em prol dos tesouros dos céus. Jesus, ele nos estimula a fazer isso, irmãos. Nós temos que buscar os tesouros da terra para que eles trabalhem ao nosso favor, para que as coisas do reino, as coisas do céu, elas sejam alcançadas. E aí eu te digo, meu carro, ele traz ou leva pessoas para ouvir a palavra de Deus? Ele leva alguém ao médico? O meu dinheiro, ele muda a história de alguém? Minha casa, ela está aberta ao povo de Deus, a reuniões de grupo familiar? Se a sua bela casa, a sua maravilhosa casa não estiver com esse propósito, ela está fora dos planos de Deus. Se você entende o que eu estou dizendo, é disso que nós estamos tratando. Então nós não estamos contrários ao rico, ao pobre, a ter ou não ter, nada disso. Glória a Deus. Moro na Gurijica há muito tempo. Glória a Deus. Me sinto muito feliz, embora nós tenhamos muita vontade de sair dali da Gurijica, não porque nós não gostamos, é porque eu moro ali estou com 40, né, uns 30 e pouco. Mas isso faz parte. Mas o que nós estamos dizendo, irmãos, que tudo isso, todos esses bens, todas essas coisas, elas têm que ter um enfoque, elas têm que estar canalizadas para as coisas de Deus, meu irmão. É disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de vida, nós estamos falando de evangelho, nós estamos falando da igreja, da essência da igreja. Você pode usufruir disso tudo que eu falei, que eu citei, mas isso não pode tomar conta de você. Olha o versículo 21, gente. O versículo 21 diz: pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Tudo isso é para usufruir mesmo. Mas olha aqui, meu irmão, isso não pode tomar conta de você. Isso não pode ser o centro da sua vida. Em nome de Jesus. A seara é muito grande, e você é convidado a ser ceifeiro. Vamos lá. O versículo 21, só como curiosidade, ele faz menção à traça, né? Aqui no versículo 21, quando a gente fala, aliás, versículo 19: não junteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e roubam. Nessa época, e por curiosidade, roupa era um artigo de luxo, um artigo muito caro, e traça, né, ela corroía. Então a alusão à traça era no sentido de dizer: olha, não adianta você guardar muito, porque a traça destrói as roupas de uma facilidade muito grande. E com relação ao barro que fala, aliás, ao arrombamento dos ladrões, era porque as casas nessa época, as estruturas eram feitas de barro. Então você guardando o tesouro dentro dessas casas, essas casas poderiam ser arrombadas e facilmente o tesouro era levado. Então Jesus, de uma forma muito prática, ele fazia as pessoas entenderem o que ele estava dizendo. Eu espero que haja entendimento nisso que nós estamos falando. Volto a dizer, nós estamos falando de um evangelho de vida, de um evangelho prático. E eu glorifico a Deus porque durante 40 anos de testemunho da igreja, esse é o evangelho que a igreja tem dado testemunho aqui. Um evangelho muito prático, muito prático. Os irmãos que conhecem, que têm caminhado, sabem disso, sabem do que eu estou falando. Muito bem. Por que então a gente deve priorizar os tesouros do céu? Por quê? Eu coloquei aqui, não existe possibilidade de amar os tesouros do céu e do mundo ao mesmo tempo. Irmão, não existe possibilidade de amar os tesouros do mundo e os tesouros do céu ao mesmo tempo. O verso 24, ele diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, ou há de odiar a um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Olha só, eu estou te falando a você, não sou eu que estou falando, é a palavra que está dizendo. E outra,
isso aqui é taxativo, é imperativo. Não existe o meio termo. Não existe como dizer, se, não existe. Você e eu, irmãos, em nome de Jesus, nós precisamos tomar uma decisão. Você precisa tomar uma decisão. Como eu disse, as riquezas têm que ser instrumento de bênção e da sua comunhão com Deus. Irmão, você tem que olhar o seu bem, as suas riquezas, como motivo de comunhão com Deus. Elas têm que estar te aproximando do Senhor. Se elas não estão te aproximando do Senhor, isso não é bênção na sua vida. Se as suas riquezas, se a sua prosperidade está te afastando do Senhor, pense nisso. Isso não é bênção. Elas têm que aproximar você mais do Senhor. Sabe por quê? Porque você está com o coração cheio de gratidão. Porque é Ele quem está te dando. E é mais um motivo para você querer mais. Opa, estou sendo abençoado, eu quero mais. Eu poderia até perguntar aqui para vocês, alguns poderiam dizer, eu conheço, mas todo mundo aqui conhece alguém que tenha muito dinheiro, é bem provável, e que não é feliz. Não é verdade? Triste. Muitas vezes já tentou suicídio. Não tem amigos verdadeiros. Épocas assim, festivas, né? Há uma tristeza, uma angústia tão grande no coração que as pessoas passam a querer talvez fazer loucuras. Essa é a verdade. O problema não é ganhar dinheiro, né? O problema é achar que o coração vai ficar feliz com isso. O dinheiro é muito bom, mas achar que o motivo da minha felicidade está simplesmente em ganhar o dinheiro é problemático. A presença do Senhor nos traz alegria no meio do sofrimento e da dor. Por que eu coloquei isso aqui? Essa frase. Há uns dias atrás, o Fabrício até fez menção a essa experiência, e eu tive também o prazer de ter essa experiência também. Acompanhar o irmão Valtir em um dos momentos de dor dele ali no hospital. Irmãos, o que eu vou falar não é novidade para vocês, né? Mas era impressionante. O irmão Valtir ainda naquele período de dor, né? Os dias sendo abreviados, e ele sabia que esses dias estavam sendo abreviados. Ele ainda tinha uma expectativa de vida que era algo assim contagiante. Ele fazia planos. O Fabrício colocou aqui na última, lembram? Na última mensagem que ele nos entregou. Era contagiante os planos que ele fazia. Ele fazia planos para 5, 10 anos. Planos do reino. Eu pergunto, para pensar agora, quais são os seus planos para o reino de Deus? Daqui a 10 anos, 5 anos, 3, 2. Eu lembro que numa dessas passagens, nós estávamos eu e o Ricardo lá, e foi impressionante. Ele fez uma reunião formal, daquele estilo valtiriana, né? Sentou-se, pediu para que nós nos sentássemos numa cadeira, se eu não me engano, uma cadeira ficava, e nós ficássemos de frente para ele. E aí eu e o Ricardo, lembra, Ricardo? Posicionamos o banco, né? Aí ele ainda brigou com a gente que não estava do jeito que ele queria. Daquele jeito. É para lá. Nós mudamos o banco, botamos de frente para ele. E aí ele começou a conversar um assunto. Irmãos, hoje eu consigo entender um pouco melhor. É interessante. Na hora eu me ative só nas palavras. Mas hoje não era... Havia algo além das palavras, que hoje eu consigo entender. Ele estava, na verdade, como um maravilhoso Pai nosso,
um discipulador, um homem de Deus, preocupado com as coisas do reino, com o tesouro, ele estava preocupado em informar. Na verdade era isso, nas entrelinhas. Há uma mensagem subliminar, uma mensagem por trás disso maravilhosa. E é disso que eu estou falando a você, irmão. Quero que você entenda que é uma mensagem maravilhosa por trás de tudo isso que você está ouvindo. É impossível que um ser espiritual, você não peça a Deus discernimento, peça a Deus nessa hora discernimento. Se você ainda não entendeu, Senhor, eu não entendi nada do que o Vitor falou até agora. Está tudo confuso, então peça ao Senhor nessa hora discernimento, porque isso é espiritual, isso é de Deus, é algo sobrenatural. É para você levantar e pular e dar volta aqui em volta dessa auditório. Falar, Senhor, em nome de Jesus, eu entendi o que é o teu reino, entendi o que é o tesouro, agora eu entendi. E é interessante que ele falava, quando ele falava ali conosco, ele tratava de um assunto tão sério, que eu assim me sentia assim privilegiado em ouvir acerca desse assunto, mas ao mesmo tempo me sentia assim me perguntando. Acho que o Ricardo por exemplo perguntou, gente, será que era pra gente mesmo que ele tinha que falar? Né? E o assunto é um assunto que tem tudo a ver com a igreja, que mudou a nossa história, que está aqui presente no nosso meio. Irmãos, é preciso repensar quem é o centro da nossa vida. Porque é muito fácil se enganar, é muito fácil a gente achar que nós estamos centrados nas coisas do reino e sorrateiramente nós estamos sendo roubados e você não está centrado nas coisas que são do reino. O coração nosso está onde está o nosso tesouro. Uma outra reflexão com os irmãos é acerca da questão do materialismo. Nós temos que buscar o reino, buscar o tesouro. Por que então nós temos que buscar esse reino, buscar esse tesouro? Porque o materialismo nos leva ao mundo da futilidade. Nós somos levados a todo instante a esse mundo, essa descarga sobre as nossas cabeças, essa descarga dentro da nossa casa, essa descarga muitas vezes dentro do nosso quarto, essa descarga no nosso trabalho, e somos levados a esse mundo de futilidade a todo instante. Vejam vocês o versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que o vestuário? Somos impulsionados ao mundo da futilidade, comida, bebida e vestimentas. Tudo isso é prioridade ou necessidade? Comida, bebida, vestimenta, isso são necessidades. E o Senhor fala que Ele sabe que você, que eu, que nós precisamos disso. Ele vai cuidar disso. Eu tenho que crer nisso. Num país onde o frio é um frio incessante, um frio que mata, como nos Estados Unidos e alguns países da Europa, os cristãos, eu creio piamente que o Senhor cuida do vestuário necessário para aquela região. Deus cuida, e eu tenho que crer dessa forma. Deus levanta pessoas, Deus, enfim, Ele é Deus. Então essas coisas, elas são necessidades. Então Ele fala, a palavra, o versículo que eu acabei de ler, que nós não devemos ter preocupação com essas coisas. Irmãos, ou eu creio nisso, ou eu não creio. Mas o grande problema é que nós passamos esse versículo e parece que a gente não crê tanto nesse versículo. Sabe por quê? Porque nós estamos no mundo da ostentação. Sabe o que é isso? É quando eu não estou satisfeito com a casa que eu tenho, mas eu tenho que ter a casa igual aquela que eu vi. Quando eu tenho
E as mulheres, eu vou falar, né? Eu tenho 10 pares de sapato, mas eu preciso comprar mais uns 5 porque eu tenho que estar, é a média do que eu tenho. E por aí vai. Eu li, né? Quando eu estava estudando, eu li alguma coisa, vi uma pessoa falando, e aí eu vi a propaganda de um instrumento assim, essencial para a vida da pessoa. Acho que nenhuma mulher consegue viver sem esse instrumento essencial. Aí, pô, olha, um quebrador de ovos. Ouviu isso? É um instrumento utilizado para quebrar o ovo. Alguém já viu falar disso? Já ouviu, né? Alguém ouviu? Eu vi alguém balançando a cabeça, já viu? Para quebrar o ovo. Olha, daqui a pouco você vai na casa de alguém, e se alguém tiver com esse instrumento, você vai chegar em casa e falar: amor, eu preciso de um quebrador de ovo. Eu não consigo viver sem esse quebrador de ovo. Ele é essencial para a minha vida. Parece um exemplo assim muito baixo, mas é por aí que passam a ostentação. Nós começamos a... Não basta agora, por exemplo, eu me machucar e ir lá na farmácia e comprar aquele band-aid, não, Rogério. Eu tenho que ir lá na farmácia comprar um band-aid com a estampa do meu time de futebol. Tem que ser o band-aid que está lá, Vasco da Gama. O Flamengo, o Corinthians, sei lá. Então não basta. Não basta. E aí quando eu li esse comentário, né? E aí eu achei interessante para compartilhar com vocês que o irmão falando assim que as mulheres, ele chamou de, as mulheres têm ele chamou de problema bolsal. Sabe o que é isso? As mulheres têm problema no braço e elas precisam de uma bolsa para fortalecer a musculatura do braço. Já viu? Mulher precisa de bolsa, né? E não basta ter uma bolsa, não. Eu duvido que tenha mulheres aqui que tem. Qual é a mulher aqui que tem uma bolsa só? Ninguém! Não, eu preciso ter mais de uma bolsa. Se eu falar para os homens, vai levantar um ou dois, talvez que tenha mais de uma bolsa. Mas toda mulher tem mais de uma bolsa. Nada contra a bolsa. Nada contra a bolsa. Nada contra a bolsa. O que eu estou querendo dizer, irmãos, que o mundo da futilidade, ele entra sorrateiramente na nossa vida e algumas coisas passam a ser essenciais, passam a ser assim, eu não consigo viver sem elas. Isso é muito perigoso. Eu preciso me livrar das coisas que o mundo nos impõe e me traz peso. Quando eu falo dessas coisas, o tesouro normalmente ele está associado muitas vezes ao sonho que é normal cada um de nós ter, ao sonho de você, que eu tenho, de ter alguma coisa, de construir, de obter alguma coisa. Mas eu não posso, em hipótese alguma, ter o meu sonho associado a coisas que se corroem e que acabem. Irmão, eu não posso associar simplesmente o meu modo de viver, eu concentro todas as minhas forças nisso e não quero mais saber de nada mais. Hoje eu tenho esse objetivo, esse é o projeto de vida para mim, e nada mais me interessa, nada mais me interessa no reino, nada mais me interessa como tesouro. Eu não quero tesourar mais nada para o céu enquanto eu não alcançar isso. Isso é uma grande mentira na sua vida. Em nome de Jesus você tem que, foi o que eu chamei, erradicar essa coisa, acabar literalmente com ela. O meu sonho, por exemplo, deve ser o de sentir a presença de Deus a todo instante na minha casa. Você tem esse sonho? De entrar na sua casa e ao colocar o primeiro pé, você falar: estou numa casa onde eu sinto a presença de Deus. A minha mulher está alegre, meus filhos estão contentes. Você tem esse sonho? O meu sonho pode ser o de falar como de Jesus com autoridade. Você fala de Jesus com autoridade?
A autoridade de quem teve uma experiência real, genuína com Ele? O meu sonho pode ser o de ter o meu nome limpo. Eu entro e saio de qualquer lugar e o meu nome é limpo. As pessoas me olham, falam comigo com respeito. Eu tenho esse sonho. Ou o sonho de orar por alguém e sentir a presença de Deus agindo sobre essa pessoa. Olha que sonho maravilhoso. Uma outra reflexão, meus irmãos, que eu gostaria de deixar é que nós devemos buscar os tesouros, o tesouro dos céus, porque a busca excessiva dos tesouros da terra bloqueia a nossa intimidade com Deus. A busca excessiva dos tesouros da terra bloqueia a nossa intimidade com Deus. Presta atenção nisso que a gente vai falar agora. Isso é muito sério. Quando buscamos incessantemente as coisas da terra, passamos a não sentir necessidade de Deus. E às vezes somente uma cajadada, uma luta muito grande, um sofrimento para nos fazer acordar. Às vezes quando nós buscamos incessantemente só as coisas da terra, os tesouros aqui da terra, parece que preciso ter uma cajadada, uma experiência forte, algo que te balance para você acordar e falar: pera aí, para onde é que eu estou? Para onde é que eu estou indo? Não espere isso acontecer, meu irmão. Nós não agradecemos a Ele por aquilo que temos. Muitas vezes nós esquecemos completamente de agradecer ao Senhor por aquilo que nós temos. Versículo 26 diz: olhai para as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, e contudo o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Você acha que não tem mais valor do que elas? E é interessante que quando nós somos menores, hoje nós somos ricos, né? Acho que quando nós somos menos abastados, temos pouca coisa é muito para nós. Nós nos alegramos com tão pouco, não é verdade? Eu lembro que no nosso início era tão suficiente a gente jogar bola ali naquela quadra, ali no Aristóbulo Barbosa Leão. Era uma alegria ter uma quadra. A gente que morava no morrão lá, né, Ricardo, que tinha que esperar a bola descer para correr atrás da bola lá abaixo, pegava a bola e subia com a bola, e pegava a bola e subia. Nossa, era um sofrimento. Aí uma quadra, maravilhoso. Não, hoje preciso de um society sintético. Se não for sintético, com a chuteira da Nike, não dá. Consigo jogar sem a chuteira? Eu lembro que aos domingos, né, minha mãe é uma cozinheira de mão cheia, a propaganda aqui dela, né? Cozinha muito bem. E a minha esposa também não fica atrás, tem que falar também, né? Mas eu lembro que quando um pouco mais novo, o dia de domingo era o dia da galinha. Uma galinha com batata, e tinha aquele macarrãozinho, né? Fazia. E se sobrasse dinheiro, tinha um baré ainda. Às vezes, lembra do baré? Toma, lembra do baré. Deixa eu lembrar sozinho não, gente. Lembra também. Uma Coca-Cola. Coca-Cola nem propaganda, porque a televisão ainda não tinha chegado. E eu lembro que quando falava assim: olha, domingo vai ter a galinha com macarrão e a batata. Gente, opa! Gurizada ficava numa festa, beleza e tal, e aquela coisa toda. Hoje você vira pro menino e fala assim: olha, amanhã eu vou fazer um bife, uma batatinha. Bife de novo? Né? Ou é só lá em casa? Bife de novo, batata, Coca-Cola, eu quero suco. Não estou na época da Coca-Cola, eu quero suco. As coisas elas mudam, os valores eles são mudados
com relação a essas coisas, mas a palavra de Deus ela não muda. Ela existe para sempre. Ela era lá atrás e ela é agora. Nós temos que realmente, nós temos que de fato olhar para as coisas do reino, para esses tesouros e falar assim: é possível e eu quero esse tesouro. Glória a Deus. No versículo 28 diz: quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Observai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Deus faz uma veste nova da veste velha, te tira da lama e te transforma totalmente como lírio. Mas, irmãos, é preciso que você e eu nós estejamos ligados com Ele, para que essas coisas de fato aconteçam. Nós precisamos estar ligados, tão ligados, e ter tanta intimidade, que nós podemos perder algo agora, mas vamos receber algo maior depois. Não é muito fácil isso, mas você ter discernimento, a partir da intimidade que você tem, que você não está perdendo, viu? Você vai ganhar algo maior. Vou fazer um parênteses agora, porque eu vi algo que me chamou a atenção. E assim, eu tive a oportunidade, estou tendo a graça e surpresa de conversar muito com um menino, com um jovenzinho aqui nosso. E ele não sabe o quanto que ele me edifica ao conversar comigo, né? A gente conversa algumas coisas, e ele se abre comigo, e eu me abro com ele. Acho que nós estamos até construindo alguns segredos. Nossa, só meu e dele. E está sendo muito bom para mim. E eu creio que essa questão do que eu posso perder agora e ganhar depois passa muito por isso. Dessa relação que eu tenho com o Pai, né? Opa, peraí, eu tenho tanta intimidade com Deus, e a minha relação é tão legal, que é impossível que Ele vai me deixar na mão. Estou perdendo agora, mas é porque algo maior vai vir depois. O fruto da obediência, presta atenção nisso, o fruto da obediência precede a conquista, vem antes da conquista. Você precisa ser obediente, viu? Eu preciso ser obediente, porque o fruto dessa obediência precede a conquista. Se eu sou obediente, se eu realmente busco o tesouro, se eu almejo o tesouro, as coisas do céu, a conquista é inevitável. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Nós queremos coisas, priorizamos coisas, mas cuidado, as coisas não são pessoas. E principalmente, às vezes, nós não priorizamos a pessoa de Deus. E sabe por que eu estou falando isso? Porque as coisas que são priorizadas muitas vezes, as coisas elas não nos visitam, as coisas não nos abraçam, as coisas não choram com a gente, as coisas não riem conosco. Nada desse bem maior aí que você, que eu, que nós conquistamos, essas coisas não fazem isso. Elas não oram nas suas tribulações, elas não ligam para você. Coisas são coisas. Nós precisamos nos relacionar com pessoas, e principalmente com a pessoa de Deus. Esse é o grande segredo, irmãos. As pessoas são muito mais importantes do que as coisas. O nosso grupo familiar, a mensagem do grupo familiar é um exemplo claro disso. Os grupos familiares, eles são repletos de experiências maravilhosas, como aquela que nós ouvimos aqui do grupo de Jardim de Novo Horizonte, Jardim Moeiro, Novo Horizonte, com a Marluça, o irmão Geraldo e os demais irmãos. Tremenda aquela experiência contada.
simples, direta, objetiva, de vida, prática, possível de ser feita por mim e por você, qualquer um de nós. Não existe uma metodologia bem estudada, não houve ali mecanismo altamente confeccionado, reuniões escabulosas para poder formar um modelo para alcançar aquelas vidas que vieram aqui à frente. Foi simplesmente uma preocupação com vidas, com pessoas e não com coisas. E isso faz efeito. Conta a história, eu ouvi também essa história de um jovem que ele cresceu na igreja, cresceu com a igreja, estudou, se formou, teve a sua empresa, prosperou muito, casou. E essa prosperidade trouxe muitos bens para ele. Só que antes dessa prosperidade, antes do casamento, era um jovem como eu, como você, como nós aqui, como a igreja, um jovem muito envolvido com as coisas do Senhor, extremamente voltado para as coisas, para o trabalho. O seu tempo, em parte, era dado ao trabalho. Ele buscava esse tesouro. Preste atenção nisso. Mas a partir do momento que o tempo foi passando, ele foi adquirindo muitos bens, foi sendo próspero, tendo coisas. E esse tempo que antes, que outrora era dedicado exclusivamente, e na maioria das vezes as coisas do Senhor, começou a diminuir. E ele começou a se afastar. Ele começou a ser fã do entretenimento. Ele tinha sempre motivos para não estar com a igreja, para não estar participando, para não estar envolvido. Havia sempre motivo, porque o entretenimento consumia, e o entretenimento ele nos consome mesmo, literalmente. Ele rouba de você e tem roubado de mim muitas vezes o tempo precioso e momento precioso de comunhão com o corpo, comunhão com a igreja, comunhão com o grupo familiar, comunhão com a reunião de casado, comunhão com a reunião de jovens, comunhão com a reunião de adolescentes, comunhão. E esse jovem, ele começou a ser fã desse entretenimento. Havia pouco tempo para se dedicar a essas coisas. Muito bem. Só que ele se esqueceu de um detalhe. E um detalhe crucial, fundamental. Ele tinha filhos. E esses filhos começaram a acompanhar o seu pai. E ao acompanhar os seus pais, os seus filhos ficaram tão fãs quanto ele do entretenimento. E é gostoso mesmo, né? Quem não gosta? Uma casa de praia, uma casa de campo, eu gosto. Tiver uma moqueca ainda lá gostosa, tiver um ambiente legal, todos nós gostamos. Não há mal nenhum, volto a falar, não há mal nenhum contra isso, que fique claro. Só que os filhos dele começaram a se tornar fãs. Quando ele percebeu que alguma coisa estava errada, ele falou: opa, pera aí, tem alguma coisa errada, eu vou voltar. E aí ele voltou. Opa, pera aí, pessoal, estou aqui, ó, vamos lá, vamos trabalhar, preciso mudar essas coisas. Só que os meninos dele, eles falaram: opa, agora não, pai, pera aí, você gostava tanto daquilo lá, e agora como é que é? Você quer que eu venha junto com você? Não, pera aí, agora me dá um tempo. Deixa eu viver aqui, curtir um pouco mais. O que eu estou querendo dizer com isso, irmãos, que nós devemos ter muito cuidado. Nossos filhos, e aí vai para nós pais, os nossos filhos estão nos observando, fazendo a leitura de onde está o teu tesouro e o meu tesouro. Se o meu tesouro estiver simplesmente, exclusivamente nessas coisas, os meus filhos, o Henrique e a Eduarda, eles estão me observando. Com certeza.
A grande diferença desse jovem que voltou é que ele havia sido criado aos pés do Evangelho. Os seus pais tinham essa preocupação e traziam o seu filho a observar essas coisas. E ele tinha dentro do coração, semeado no coração dele, um desejo maior. Havia um tesouro no coração dele que o fez naquele momento de sofrimento, de dor, de reconhecimento. Falou: opa, pera aí, as coisas estão erradas, eu vou voltar. Muitas vezes, irmãos, pais, nós deixamos de falar e de fazer, e os nossos filhos estão nos olhando. E você e eu somos responsáveis por isso. Duas coisas, irmãos, sem dúvida alguma, caracterizam a nossa intimidade com o Senhor. Existem várias, mas duas coisas me chamam a atenção. Uma é não sentir mais vontade de ler a palavra, orar e ter comunhão com Deus. Se você não tem sentido vontade de ler a palavra, orar e manter uma comunhão com Deus, olha, a sua intimidade não está legal. Eu não estou te julgando, não. Eu quero que você faça uma reflexão nesse momento. Sua intimidade não está legal com Deus. A minha intimidade pode não estar legal com o Senhor, se essas coisas não estão presentes. Se eu não tenho mais vontade de ler a palavra, se eu não tenho vontade de orar, e se eu não tenho vontade de ter comunhão. Se você foge dessas coisas, meu irmão, a sua intimidade não está legal. Eu sinto te dizer, mas não está legal. Porque passa por isso a minha intimidade e a sua. Um outro item que me chama a atenção é quando eu observo, o trabalho, o crescimento, as coisas que estão acontecendo na igreja, no Evangelho. Vemos as pessoas, trabalhando, agradecemos, levantamos a mão e glória a Deus porque estão trabalhando, mas eu mesmo nem me movimento, eu não estou nem aí. Glória a Deus porque alguém está trabalhando em você. Estou terminando já, viu? Um outro item, uma outra reflexão, por que devemos buscar os tesouros? Por quê? O tesouro do céu? Por quê? O materialismo cega a nossa real condição de fraqueza. Olha, é verdade. Versículo 27 diz o seguinte: qual de vós poderá, com as suas preocupações, acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? Vou repetir. Qual de vós poderá, com as suas preocupações, acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? Irmão, a verdade é que se não for a mão de Deus, nós não podemos chegar a lugar nenhum. Deus, Ele nos ama incondicionalmente, mas nós somos limitados. Há um momento na nossa vida que nós passamos a ganhar coisas, a obter bens, volto a falar, e parece que nós nos sentimos como os tais, poderosos, podemos, fazemos. Isso é uma grande mentira. Não são poucas as pessoas que caem em si quando, por exemplo, eles são acometidos por alguma enfermidade que desmonta tudo isso. Você cai do pedestal e se vê tão dependente, mas tão dependente que você fala: meu Deus, o que eu estava fazendo? Eu nunca senti, não, mas dizem que a dor do cálculo renal é uma dor terrível. É uma dor que a pessoa fala: meu Deus, o que eu tenho aqui pode levar, porque eu quero que essa dor suma de mim. E outras dores por aí. O materialismo cega a nossa real condição de fraqueza. Irmãos, nós somos fracos, nós somos dependentes, precisamos sim da misericórdia de Deus. Uma outra reflexão que
queria trazer para os irmãos, para nós, sobre a busca desse tesouro. Devemos buscar este tesouro porque o materialismo nos leva à intranquilidade e à angústia. Parece que quanto mais medo, quanto mais tem, mais medo parece que a pessoa tem de perder aquilo que tem. Você sente assim, meu Deus, eu tenho tanta coisa, mas e se eu perder? Aí vem aquele sentimento de angústia dentro do coração, aquele sentimento, a minha posição, os meus bens, Essa angústia que não é algo de Deus, ela sempre permeia o seu coração de uma forma. Muitos se refugiam atrás de drogas, sexo e coisas dessa vida. E eu coloquei: não confio em ninguém. Verdade, não confio em ninguém. Às vezes tem alguns que não confiam nem na própria esposa, É tão ruim que nem o diálogo existe nesse aspecto, essa tranquilidade. Outra reflexão: por que nós devemos buscar este tesouro? Porque o materialismo tira o prazer de ser suprido por Deus. Verdade, irmão. Eu me sinto tão independente que eu passo a não ter mais essa dependência gostosa do Senhor. Parece que nós nos sentimos assim tão autossuficiente que depender do Senhor é um detalhe. E é disso que nós estamos falando. Volto a falar para os irmãos. A prosperidade, os bens, tudo isso que nós compartilhamos de uma forma geral aqui, isso é saudável, mas isso tem que estar trabalhando em prol do reino, a favor do reino de Deus. Você e eu, nós somos chamados a entesourar tesouros no céu, onde a traça e nem a ferrugem corroem. Então você e eu, nós somos chamados, irmãos, a doar o nosso tempo, a dar o nosso tempo ao trabalho do Senhor, a buscar de fato as coisas do reino. Busque as pessoas, e volto a falar, as coisas, elas não se preocupam conosco. As coisas, elas não te abraçam, as coisas, elas não te beijam, as coisas não botam turbante na cabeça. As pessoas podem. Finalizando, irmãos, eu creio que eu trago essa reflexão, como eu falei para os irmãos, uma reflexão que primeiramente veio no meu coração, É algo que o Senhor falou primeiramente para mim, algumas coisas eu preciso alinhar nesse aspecto de tudo que nós falamos. Mas eu quis trazer essa mensagem para a igreja porque eu acho que ela se faz necessária nesses dias que nós estamos vivendo, para todos nós. Nós precisamos parar, você precisa parar, assim como eu, olhar para aquilo que eu estou fazendo e falar: será que é por aí mesmo? Será que vale a pena continuar fazendo da forma com que eu estou fazendo? Pense nisso. Pense nisso e saia convicto daqui, que pode ser diferente. Inicialmente pode não ser do jeito que você espera, mas o fim é proveitoso. Amém? Glória a Deus.